Fala galera, fã de esgrima olímpica e paralímpica aqui no canal da Confederação Brasileira de Esgrima. Estamos com mais uma edição do programa Da Esquiva ao Toque. Então, hoje a gente vai conversar com o treinador Eduardo Nunes. Para alguns atletas que trabalham com ele, Duda, Edu, tem apelido aí que ele não gosta, mas eu não vou falar. Tudo bom, Eduardo? Obrigado aí por destinar um pouquinho do seu tempo para a gente conversar, falar um pouquinho sobre a sua história na modalidade. A primeira pergunta já é essa: como que a esgrima surgiu na sua vida? Em que momento? Quantos anos você tinha? Como que apareceu essa oportunidade para você? Eu conheci a esgrima na faculdade, na Faculdade de Educação Física. Na época tinha a disciplina da esgrima na faculdade e eu frequentei a cadeira e depois virei monitor da cadeira. Durante 2 semestres eu fui monitor da cadeira. E é desse momento que ela apareceu na minha vida, né? E então, depois de um tempo, eu pensei em montar uma escolinha e como eu era oriundo do futebol, eu pensei em montar uma escolinha de futebol. Só que isso aí tinha em tudo que era lugar, né? Tudo que era colégio, tudo que era lugar tinha essa escolinha. E aí foi muito difícil de eu conseguir colocar. Aí que me veio a ideia de falar com um professor na época da faculdade que tinha escolinha dos colégios, que tinha a escolinha de ginástica artística. E aí ele comentou comigo que a questão da escolinha era muito que o futebol todo mundo tinha e a ginástica artística era diferente e não tinha. Foi aí que me deu a ideia de montar uma escolinha de esgrima. Então eu fui até lá o Grêmio Náutico União, conversei com o Teixeira na época e ele me deu todo o apoio e assessoria para que eu tentasse colocar em alguma escola a escolinha. E foi o que eu fiz. Eu peguei e comecei a ir nas escolas de Porto Alegre até que eu coloquei no Colégio João 23 uma escolinha. E durante um ano eu tive escolinha lá, com um número grande de alunos, né? E aí depois de um ano, o União me fez proposta para ir trabalhar lá. E aí foi quando eu fui contratado pela União e comecei a trabalhar lá, já fazem 25 anos. E como que surgiu esse fascínio pela modalidade, né? Você falou da questão da ginástica artística, né? Que você encontrou alguém que trabalhava com isso. Como que você, em que a esgrima te fascinou para você gostar tanto da modalidade? Cara, na época foram 2 coisas. Uma questão que eu fui pai muito cedo, né? E eu estava numa época que eu queria melhorar minha renda. Então, a primeira parte foi financeira, porque eu vi uma boa oportunidade de trabalho ali, porque era um filão que ninguém estava explorando. E eu achei que era um mercado que eu poderia me dar bem, né? E depois, quanto mais eu fui trabalhando com isso, mais eu fui me encantando pelo esporte em si, né? Que é um esporte que ele além de eu achar muito divertido, ele é estimulante, porque tu está sempre pensando em como é que tu vai suplantar o teu adversário, não só fisicamente, né? Mas taticamente, tecnicamente. Então é aquela coisa de tu pensar como tu vai dominar o teu adversário, não só fisicamente, né? Mas com a inteligência também. Isso eu acho que é a parte mais legal da esgrima, né? E aí, como foi esse começo, né? Você iniciou fazendo esse projeto, né? Trabalho voluntário, né? E depois você foi pro Grêmio União com o Alexandre Teixeira? Não era voluntário, eu comecei montando uma escolinha minha, né? Tá. Eu como profissional liberal, né? Então eu consegui, fiquei um ano com essa escolinha e aí mas frequentava sempre União até para pegar mais experiência, para conhecer mais do esporte, né? Porque eu tinha ainda o conhecimento da faculdade ali, né? E aí eu precisava aumentar esse conhecimento. Então eu frequentava direto a União para pegar o know-how. E aí depois de um ano o Teixeira me convidou para ir trabalhar lá. Aí que eu comecei a trabalhar no clube. E aí eu acho que 2 anos depois eu fiz o curso de mestre de armas. E aí que durou 2 anos. E aí depois do curso de mestre de armas eu segui trabalhando lá e estou lá desde o ano 2000, né? Teixeira que você fala, Alexandre Teixeira. Já tem já teve uma gravação com o Alexandre Teixeira, já falou, já contou um pouquinho da história dele aqui para o nosso canal no YouTube. E a sua trajetória? Chegou no União, né? Em que momento, assim, conte um pouquinho as etapas, né, do seu processo no União, até virar treinador mesmo. Eu entrei no União como professor de escolinha, né? Trabalhava com toda a parte de iniciação esportiva, né? Então acho que quase a maioria dos atletas do União que estão hoje em dia, a grande maioria eu fiz a iniciação, o próprio Guilherme Toldo, fui eu que fiz a primeira aula de esgrima dele, ele fez comigo. Eu conheço o Guilherme Toldo na realidade eu conheço o Guilherme Toldo desde a barriga da mãe dele, porque é engraçado que eu dava aula de natação na faculdade
E aí tinha um programa de natação comunitária, e a mãe do Guilherme todo fazia aula comigo lá, grávida dele. Eu sempre brinco com ele isso, que eu conheço ele desde a barriga da mãe dele, né? Então comecei com essa parte de iniciação e fui trabalhando dentro dessa escolinha. Depois, passando o tempo, eu comecei a entrar um pouco na parte competitiva. Aos poucos eu fui entrando na parte competitiva. E aí depois de um tempo que eu já estava trabalhando como professor de escolinha, mas também estava participando das competições, o clube me promoveu para técnico. Mas até hoje eu continuo trabalhando com a escolinha, continuo trabalhando com a parte competitiva, só que com o cargo de técnico, né? Lá no clube a gente trabalha, tanto os técnicos, eles trabalham também com escolinhas, com iniciação, isso tudo continua a mesma coisa. Tá na pista quase boa parte do seu dia, né? Faz a escolinha... Na realidade é o dia todo, porque eu chego às 9 horas da manhã no clube e normalmente vou embora às 9 da noite, então eu passo o dia inteiro dentro do clube mesmo. Antes da gente começar o nosso papo, eu estava perguntando para você sobre a para-esgrima, né, a esgrima paralímpica, e você me falou também que trabalha com a esgrima olímpica, né? Sim. Conta pra gente qual é a diferença de trabalhar na parte já assim mais competitiva, né, e também na parte de como você cuida da base, da formação, nessa questão da formação, da educação, como forma de educar o atleta. A gente tem o nosso processo lá no clube, nossa ideia no clube é utilizar sempre a esgrima para desenvolver o cidadão. Tá? Então, assim, a gente trabalha, a parte das escolinhas, a gente sempre tem uma parte técnica, mas tem uma parte lúdica também. Porque a gente quer que a criança chegue lá e ela se divirta com a esgrima, que a esgrima faça parte da vida dela e ela gosta daquilo. E aí depois, se ela vir a querer competir, ela compete. Depois, se ela quer chegar a algo maior, é uma coisa que gradualmente vai acontecer e naturalmente vai acontecer. Então, a gente sempre trabalha para que eles gostem da esgrima e permaneçam dentro da esgrima. Tanto que eu acho que hoje em dia 100% da nossa equipe começou com a gente com 6 ou 8 anos. Então estão lá até hoje. Todos eles estão uma vida inteira dentro da esgrima, que começou com uma parte na escolinha ali recreativa e depois foi indo até chegar a um alto rendimento. Então a nossa ideia sempre é essa. Não é uma obrigatoriedade, né? O fim não é formar campeões, é formar pessoas de bem, cidadãos, e se depois algum quiser chegar a alto rendimento, legal. Se não quiser, se a esgrima puder ajudar ele na vida dele, para nós tá tudo bem também. Qual que é a sua maior satisfação como professor e treinador de esgrima? Cara, a gente teve várias. Eu poderia falar conquistas competitivas, que claro que a gente teve várias que foram, nos enchem de orgulho, né? Mas também a gente tem pessoas que saíram da esgrima e hoje são ex-atletas nossos, pais, coisas. Eu vou falar o Lucas Oliveira, que é um cara que hoje está morando na Austrália, e ele falou assim, que na vida, a esgrima ajudou ele muito na vida dele. Nas decisões profissionais, nas atitudes que ele ia ter, como ele pensar. Muitas vezes a esgrima, o que ele aprendeu com a gente lá, foi um fator que foi importante para o desenvolvimento dele e para o sucesso dele profissional e pessoal. Então isso aí também é uma gratificação muito grande, né? Você falou aí numa das suas respostas sobre o Guilherme Toldo, né? Sim. Não sei se é ele, não sei se eu vou estar te induzindo, mas a pergunta é, qual foi o melhor atleta que você já trabalhou, que você treinou? Cara, não tem. Eu não teria como escolher um melhor atleta, sabe? Faz um top 5, vai. Não, também que, assim, não. Passou muita gente pela minha mão, né? Na parte de iniciação. Depois o Guilherme ele foi crescendo, né? Até se tornar o super atleta que ele é hoje. Mas depois de um tempo ele passou a trabalhar mais com o Teixeira, né? Que o Teixeira que é o técnico da equipe principal. Então, assim, depois ele foi para a Itália, né? Então, e galgou o caminho dele ali, né? Então, a gente teve muitos atletas, são 25 anos, muita gente passou. Se eu ficar fazendo qualquer tipo dessas escolhas aí, eu vou esquecer alguém, ou vou chatear alguém. Então, assim, eu gosto de todos os atletas que passaram lá, eu tive vários que me deram várias alegrias dentro e fora da pista. Então, esse top 5 aí não vai rolar. Esquecer alguém, liga depois para falar, esqueci. Não vai. Mas assim, a gente tem assim, os que estão até hoje com a gente lá, assim, imagina, é uma vida inteira que a gente passou com eles. Então a gente a gente ficou com eles em problemas pessoais, na pista. Então assim, não adianta, a gente tem uma ligação com todos os nossos atletas muito forte. E muitos deles assim pegou na transição de criança para adolescência, né? A grande maioria. Geralmente começa com que idade lá? 6 anos. 6 anos. A grande maioria a gente passou da infância, adolescência e vida adulta.
né? Então, assim, eu digo, é uma vida inteira, é quase como filhos, né? Eu tenho muitos ali conviveram até mais comigo do que com a minha filha. Eu convivo com a minha filha, assim, que ela mora em outra cidade. Então, assim, é uma vida inteira que a gente passa com eles ali. Não tem como a gente não ter um envolvimento com todos, né? Essa questão de trabalhar com jovens, ainda a partir de criança para adolescência, né? Se fala muito no futebol dos pais que interferem, atrapalham os treinadores nesse início. Lógico que eu não vou te pedir para citar nomes, mas já teve situações muito embaraçosas, assim, de pais que deram mais trabalho do que os próprios filhos? Sim, certo. Eu sempre digo, o pai ele pode ser o nosso melhor ajuda, mas também pode ser o nosso pior problema, né? Porque vai depender de quanto o pai consegue controlar o envolvimento dele na situação. Porque a gente sabe, o pai fica muito empolgado muitas vezes e ele acaba não conseguindo controlar, porque aquela coisa, de ânsia de querer que o filho conquiste, coisa, e acaba extrapolando um pouco até onde o pai pode ir, né? Então, e aí acaba trazendo alguns problemas. É comum acontecer, né? Nós não temos muitos casos, mas tivemos, né? Imagina se não ia ter nesse monte de tempo, né? Mas eu digo, às vezes os pais ajudam pra caramba, várias vezes, né? Mas também às vezes eles prejudicam. Mas aí o cara dá uma conversada ali, coisa, aí o pai se liga que tá passando o limite, aí puxa o freio de mão, aí já é melhor. Lógico que assim, só o talento bruto não vai fazer o atleta virar um cara de elite, um atleta de elite. Tem que ter muito esforço e dedicação. Mas já teve algum caso de que você viu, putz, esse atleta essa criança, esse jovem, tinha muito talento, mas do jeito que o pai está conduzindo não vai dar certo? Cara, eu acho que a questão do pai, eu acho que não, cara, mas como tu falou, são vários fatores que fazem o cara chegar, né? Não adianta ser só o talento. Tem vários exemplos de pessoas que eram talentosas, mas não tiveram a perseverança do treinamento, de seguir, coisa, e acabaram se estimulando e não aproveitando aquele talento, né? Então, assim, eu acho que o talento, ele não é só a questão técnica de como o cara executa, também tem o talento do cara saber treinar, ter a perseverança de treinar, saber que tem que trabalhar muito, isso é um talento também, sabe? Ter me fugiu a palavra, assim, de conseguir se manter naquilo, né? Determinação, né? Vontade. Isso, conseguir, não é fácil, porque ele abre mão de muita coisa. No momento que tu decide ser um atleta de alto rendimento, tu tá decidindo abrir mão de muita coisa. E principalmente na fase da adolescência, ali é complicado, porque tem um monte de coisa que tu quer fazer e se tu quer ser um atleta de alto rendimento, tu vai ter que abrir mão. E é complicado isso. Então, se ter essa resiliência de saber que tu vai ter isso aí, ter que ter isso aí para chegar, é difícil. É um talento também, né? Então, Vamos falar um pouquinho do Guissoni. Você trabalhou com ele diretamente, né? Um cara que tem as 2 medalhas paralímpicas, né? Da modalidade, né? Ele tem um ouro ali em Londres 2012 e a prata depois em Tóquio, né? Acompanhou a trajetória dele, como foi, de certa forma, ser um dos treinadores dele, não sei se era o principal ou não. Conta um pouquinho a história só com o Guissoni. O Giovanni começou comigo, né? O Giovanni, ele veio através do Fábio Damasceno, né? Que é o pai do Kevin. Era amigo do Giovanni e convidou ele para fazer esgrima, e foi quando ele começou com a gente no projeto voluntário que a gente tinha. Quando eu comecei na esgrima paralímpica, a gente começou porque o Teixeira, ele foi fazer, sempre é o Teixeira, né? Ele foi fazer um curso de esgrima paralímpica em Mar del Plata, e ele voltou de lá empolgadaço, falando, cara, vamos fazer isso aqui, vamos arrumar um lugar, vamos colocar isso aí. E eu sempre fui meio louco também, e ia nas pilhas dele, e a gente começou em 2003, ele fez esse curso, em 2004 a gente começou a buscar associações que aceitassem que a gente colocasse isso, até que a gente achou a SACEPOD. E aí a gente ia aos sábados de manhã, era um trabalho voluntário que a gente fazia, e a gente ia aos sábados de manhã lá para dar aula para os caras, né, para conseguir começar a fazer isso. E dentro desse trabalho aí, a gente veio o Fábio, tinha o Maurício, né, aí o Fábio convidou o Giovanni. E aí foi quando o Giovanni começou a fazer esgrima. E aí, a partir dali eu comecei a treinar com ele direto e a gente foi até 2016, ele foi o meu atleta. Aí em 2016 ele saiu do clube, foi para outro clube e aí ele parou de trabalhar comigo. Mas de 2008, quando ele começou, até 2016, eu era o técnico que trabalhava direto com ele. E como que você vê essa questão, porque ele é a principal referência da modalidade, Sim, né? Certo. E você trabalha hoje em dia com o Kevin, né, que também é um dos atletas mais promissores, né? Um dos mais promissores, né? Se espera, tem uma expectativa muito grande em relação a ele. Existe
exemplos que você deu que o Guissoni fazia, nesse trabalho que você faz com o Kevin? Cara, eu uso o Giovanni, ele tem uma qualidade, essa qualidade que eu te falei de ter, além do talento que ele tem para esgrima, ele é um cara que ele sempre treinou. Ele nunca reclamou de treino e ele não reclama de treino. O Giovanni, na época que ele trabalhava comigo, se eu falasse para ele que 6 horas da manhã era para estar na sala porque a gente vai treinar, 6 horas da manhã ele ia estar lá. Ele é obstinado e ele leva aquilo com seriedade. Ele é um atleta, para mim, no sentido real da palavra. Então eu uso ele muito de exemplo para o Kevin nessa situação. Ele saber que se ele quer chegar, aquilo é a profissão dele. E ele tem que encarar com seriedade até o último momento. Ele não pode achar que, hoje não tem hoje não. É trabalhar e trabalhar. Nada vai acontecer ao natural. Então, antes eu tinha falado para o Wanderson, que é relativamente novo também, mas também que já se destaca bastante aqui. Hoje em dia é um cara que dá muito trabalho com o Giovanni, né? O Giovanni gosta muito de trabalhar com ele também. E eu falei a mesma coisa pro Van, na época que o Van começou. O Van encarou isso aí e faz exatamente isso hoje em dia. Também é um cara, então eu uso ele e o Giovanni muito como exemplo pro Kevin. Para eles verem assim que ele não vai, para ele chegar em alguma coisa ele tem que trabalhar. Então, o exemplo que eu dou é sempre esse. O Giovanni é um cara obstinado no treino e ele colhe o que ele planta, né? Por causa disso que ele teve esse resultado, não é por acaso que ele teve esse resultado, não foi por sorte, foi por trabalho mesmo que ele conquistou. Eduardo, eu vou aproveitar que a gente está com um especialista aqui. Lógico, a galera da nossa comunidade, que acompanha sempre os nossos conteúdos, já conhece muito bem o esporte. Mas o nosso objetivo é sempre furar a bolha, trazer mais gente para conhecer a nossa modalidade, né? Conhecer a esgrima. Então vamos começar com a para-esgrima primeiro, né? As peculiaridades, as características de cada uma das armas, né? O sabre, o florete e a espada. Tá, o florete, vamos comparar com a olímpica, tá? As regras são basicamente as mesmas. Vai mudar só a questão se o cara não ter a movimentação e alguns pequenos detalhes de regulamento, como a saída antecipada antes da voz de combate. Mas de resto, a regra é a regra da FIE normal para todo mundo. Tá? Então, toque na cadeira de roda no florete, toque de ponta somente na região do tronco. No sabre, toque de ponta e de lado da cintura para cima. E na espada, toque de ponta, aí a diferença para a olímpica, na cadeira de roda da cintura para cima. Porque como eles não teriam como defender a cadeira que fica parada, fica fixa, se coloca uma saia por cima da cadeira, uma saia feita do mesmo tecido do colete elétrico, do florete e do sabre, que isola a cadeira. Então acaba que a superfície válida da espada na cadeira de roda fica só da cintura para cima, enquanto que na olímpica é o corpo inteiro. Então, basicamente, em termos de regulamentação, essa é a diferença entre as duas. Em termos de característica, a esgrima paralímpica, ela não tem a questão que tu pode te afastar do teu adversário para dar uma pausa e um tempo maior para tu retomar a atuação seguinte como tem na olímpica. A intensidade do jogo acaba sendo maior porque tu não consegue se afastar tanto do adversário. Tu consegue se afastar, mas não na mesma quantidade que tu pode fazer na olímpica. Então, o trabalho de braço ele acaba sendo mais intenso e a questão do jogo se define mais rapidamente, principalmente no sabre e no florete. Então, assim, é uma característica um pouco diferente, fica aproximado assim, de um jogo de curta distância na esgrima olímpica, onde tu tem que decidir rápido, principalmente no florete, tem que decidir rápido o que tu vai fazer, fica parecido com a cadeira de roda, porque ali a questão da distância faz com que tu tenha que ter uma definição muito rápida de tudo que tu vai fazer, né? Tem alguma das armas que você gosta mais de trabalhar? É o florete, né? Porque o União ele é conhecido pelo florete. Acho que 85, 90% dos nossos alunos são floretistas. Então é a arma onde a gente é mais forte. Então, consequentemente, eu acabo trabalhando mais nessa arma e como há muitos anos é a arma que a gente mais trabalha, é a que a gente tem mais afinidade, né? Então, o florete certamente é a arma que eu gosto mais de trabalhar. Mas na cadeira de roda a gente acaba trabalhando também o sabre. A espada é a arma que a gente menos trabalha na cadeira de roda lá, na realidade sim, porque apesar dos atletas jogarem as 3 armas, a gente foca em uma arma, uma segunda arma a gente trabalha uma vez por semana e joga, e a terceira arma a gente só compete, porque eu não acho que tem como tu trabalhar as 3 armas, tu acaba diluindo demais o teu tempo e acaba não se especializando em nada. Então a gente trabalha lá, a maioria trabalha no florete, a maioria dos meus alunos da cadeira de roda, não todos, né, mas a maioria trabalha no florete. E aí escolhe uma segunda arma, que no caso deles tem sido mais o sabre, e aí eles competem na espada, só compete. Usa o que trabalhou no florete, principalmente, usa para fazer na espada
e seguia. E a gente tem alguns outros que eu estou trabalhando mais na espada. Agora, são uns que estão começando, que eu estou focando mais eles na espada. E aí a segunda arma fica o florete. Mas as três eu acho meio complicado trabalhar as três ao mesmo tempo. Desde que você começou, né, já está com anos, 2 décadas, acompanhando aí a esgrima brasileira, trabalhando, né, desde a formação, em todas as áreas, o quanto que você já viu de evolução da esgrima, desde que você começou da esgrima brasileira para o momento atual, né? Até podemos englobar, né, em nível sul-americano, pan-americano e mundial. Mas você cresceu muito, né? Eu acho que cresceu muito em tudo, em estrutura, né, em qualidade de atleta. Eu acho que aumentou porque aumentou a quantidade, né? Então, eu sempre entendo, e a gente trabalha dessa maneira lá também, que a quantidade vai te trazer a qualidade, né? Então, a gente sempre visa aumentar muito, o máximo que a gente pode, as nossas turmas de escolinha, porque é dali que vai abastecer a renovação das nossas equipes, né? Eu acho que a esgrima brasileira cresceu por causa disso, porque se desenvolveu muito por causa da quantidade de praticantes. Hoje em dia a gente tem uma quantidade muito grande de praticantes, né? Então entrou muita gente que começou a fazer um trabalho nas escolas, né? Eu dou o exemplo do Dourado, cara, ele tem muito atleta, muito aluno em várias escolas. E isso fez com que o número de praticantes aumentasse muito. Então, eu acho que esse trabalho na base, durante muito tempo, acho que se focava muito no alto rendimento, e aí o grupo não se aumentava a quantidade. E aí, de repente, começou a se aumentar a quantidade, e isso fez com que aparecesse cada vez mais qualidade, porque vai entrando mais gente, certo que vai aparecendo gente com mais qualidade também. Eu acho que isso aí deu um salto de qualidade muito grande na esgrima por causa disso. As provas hoje são provas muito grandes, né, em comparação ao que eram antigamente, né, ainda abaixo do que a gente vê no exterior, muitas vezes, né, principalmente nos Estados Unidos, que são provas imensas, mas já temos uma quantidade muito grande em todas as provas. Isso vale tanto para a Olímpica quanto para a Paralímpica, né? Também cresceu, a Paralímpica teve uma época que deu um boom, depois, naquele ciclo até o Rio, depois ela deu uma queda, aí depois começaram a se trabalhar a questão de formar professores em outros locais para que se aumente os polos de esgrima. Eu acho que isso foi a grande sacada. Tanto na Olímpica quanto na Paralímpica, se começou a se formar professores. Porque o que a esgrima precisa é isso, pessoas que façam a iniciação, que façam as crianças, seja quem for, gostar da esgrima. E aí depois, se ele quiser ser atleta, ele vai para um clube, se precisar ou não, também pode ficar no mesmo lugar que começou, mas é aumentar a quantidade. Eu acho que essa é a questão de formar novos professores, foi a grande sacada para que o esporte se desenvolvesse. Então, eu acho que hoje em dia está, eu acho que bem melhor do que quando eu comecei. Como foi a vivência na Rio 2016, né? Foi o grande momento assim dessa mudança, para ter mais procura, para o pessoal conhecer mais a modalidade também? Cara, assim, ó, o que eu vou te falar é que assim, o ciclo, eu fiz o ciclo de Londres, né? Que foi um ciclo normal. E aí o ciclo do Rio foi um ciclo, para mim, foi atípico, né? Porque foi um ciclo onde entrou muito dinheiro por ser a Olimpíada ser no Brasil. Então isso aí criou uma realidade que vai ser uma coisa que não era verdadeira. Aquilo ali, aquele ciclo do Rio não era o que é o esporte amador, assim, porque era uma quantidade de dinheiro que não era real, era só para aquilo ali. Então, naquele momento se desenvolveu muita coisa, porque, claro, começou a entrar dinheiro, mas quando acabou o Rio, acabou aquele dinheiro. E aí se voltou à realidade que era antes, né? E aí isso aí deu um baque, porque muitos atletas, a Paralímpica para mim é o clássico, muitos atletas eles entraram naquele ciclo do Rio e acharam que aquilo ali era a realidade. Mas tem incentivo, tem de pôr. E aí, de repente, quando acabou o Rio, se caiu na realidade que é uma dureza para conseguir que incentivar o esporte, porque tem que estar sempre matando o leão para conseguir verba, para conseguir as coisas, e aí muitos, mas antes a gente ganhava, porque não era real aquilo ali. Então não sei o quanto foi benéfico aquilo ali, porque aconteceu, muita gente largou depois, falou, não, mas antes eu ganhava isso, agora não ganho mais, não sei. E aí para mim teve um recomeço ali. Um recomeço de começar aí sim desenvolver o trabalho, como eu falei, começou a se formar professores, e aí isso aí que foi fazendo desenvolvimento. Claro que deu uma visibilidade muito grande, né? Então assim, para quem viveu lá o Rio 2016, foi muito
é muito legal ser em casa, né? Porque eu tive a experiência de Londres, né? Que tu via os locais das provas cheios, o estádio no dia da abertura cheio pra caramba, assim, muito legal. Mas no Rio foi diferente porque era em casa, né? Então tu tava com a torcida toda a teu favor. Então foi um clima show de bola, né, realmente. Mas eu acho que assim, o legado que ficou depois não ficou. Para mim o legado foi fraco, né? Os locais, muitos locais não se mantiveram, o esporte teve uma queda em termos de incentivo grande, né? O próprio CPB diminuiu o quadro profissional dele drasticamente, porque acabou a verba. Então eu acho que não teve grandes incentivos, foi muito em questão de visibilidade. Aí depois eu acho que teve um recomeço que para chegar até onde está hoje, a estrutura que a gente tem hoje, né? Tu pega uma prova como essa aqui, eu sempre falo, as nossas provas aqui, elas são tão ou melhores organizadas que as provas lá fora. Eu já fiz acho que eu já fui em todas as provas que tem no circuito internacional e na Paralímpica. E as nossas provas, ou elas são melhores, ou elas não deixam nada a desejar a qualquer prova lá. A nossa estrutura é muito, assim, para mim é excelente, perto do que várias que a gente vai lá, mas é na Europa. Já tem provas lá bem mal organizadas. A gente acha que é uma maravilha, não é? Não é uma maravilha. A gente tem essa impressão de que lá... E ainda mais muita gente com a estrutura do CT que tem aqui, a gente cansa de ir em prova onde não tem nada adaptado. Nada. A gente já foi em prova onde no local da prova não tinha banheiro adaptado. Então, assim, isso é o transporte também, ruim aqui. Eu digo, as nossas provas são iguais ou melhores que todas as provas do circuito. A gente não deve nada para ninguém. Show de bola. Quando o Eduardo fala, né, só para passar para nossa galera, a gente está gravando no centro de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Vai ter uma etapa de Copa do Mundo aqui no Brasil, então a gente está gravando aqui perto das pistas aqui onde vão acontecer as disputas durante a Copa do Mundo. Como o nosso programa chama da esquiva ao toque, então chegou a hora de eu fazer algumas perguntas que, ó, nas perguntas que não eram da esquiva ao toque, você já se esquivou em alguma, não pode se esquivar, tem que tocar. Então, ó, vamos direto aqui para as perguntas. A primeira delas, em relevância, qual foi a sua maior conquista na esgrima até hoje? É a medalha de ouro em Londres, né? Essa aí não tem como não ser a maior, né? Foi a primeira que o Brasil ganhou e foi uma situação muito ímpar, né? Foi uma emoção naquele dia muito grande, né? Então essa aí certamente não tem como eu não colocar como a maior, né? O ouro do Giovanni em Londres, que a gente estava lá e foi uma Paralimpíada marcante, assim, para mim. Por ser a primeira que eu fui, né? Por a gente chegar, o trabalho que a gente tinha feito até lá, eu e ele, o trabalho que a gente fez lá, né? Que eu acho que tudo, a preparação, tudo que a gente fez lá e até chegar na medalha foi algo assim muito legal. Além dessa do ouro, porque eu acho que você falaria essa, então já fale mais uma. A mais emocionante. Cara, a mais emocionante. Cara, há pouco tempo eu tive duas atletas assim que uma que ela estava com muitos problemas pessoais e ela precisava uma conquista, mesmo que seja não foi uma medalha, mas se ela conseguiu entrar no quadro de 8 de uma prova adulta, acho que era adulta, não sei se era adulta ou juvenil agora. E aquilo ali para ela era uma conquista que todo mundo queria, a nossa equipe toda queria. E ela ganhou um combate, ela ganhou por 15-14 um combate para entrar, era quadro de 8, depois ela perdeu no 8, não chegou a medalha. Mas foi para todo mundo uma baita de uma conquista assim, que eu me emocionei na hora também, né? Então aquilo ali foi bem marcante para mim. E teve um vice-campeonato brasileiro também de uma outra atleta minha que ela batalhou muito para aquilo ali. E ela estava atrás de uma vitória, foi a Daphne contra a Bia Bulcão, ano retrasado, eu acho. E na semifinal ela ganhou da Bia. E ela estava há muito tempo querendo ganhar da Bia, jogava e perdia, chegou perto, depois não conseguia. E naquele dia ela conseguiu vencer a Bia. E aquilo ali para ela
foi para mim, foi para todo mundo, foi porque assim, foi ela conquistar uma coisa que ela estava buscando há muito tempo, nós estávamos trabalhando e para que ela conseguisse fazer. Foi a Bia, pai de uma atleta, né? E ela não conseguia nunca vencer a Bia numa eliminatória, né? E ela chegou perto, mas não venceu, mas naquele dia ela venceu. E aquilo para ela foi, eu acho que foi, para mim pelo menos foi, porque a gente viu ela conquistar uma coisa que ela estava atrás e eu também, foi um dia que eu fiquei bem emocionado ali também e achei muito legal. Tá se emocionando agora com as minhas perguntas aqui. Sim, é o que eu falo, a gente tem uma ligação muito forte com eles, né? Então às vezes as conquistas deles, por mais que nos pega também, né? Não tem como não pegar, a gente torce muito por eles, né? Eduardo, não vou deixar você em saia justa, não vou te perguntar atletas que você trabalhou. Eu vou te perguntar de atletas que você vê como referência para, em algumas características, né? Algumas atletas que você olha, esse atleta é referência nisso, que você fala, ó, você quer chegar a ser profissional? Mira nesse atleta, que ele é um cara que vai bem nisso e nisso, aquilo. Então, começando por talento natural. Você vê um atleta e fala, oh, esse cara é muito talentoso, se você se dedicar ao mesmo tanto, você tem talento para chegar perto do nível desse atleta. Ah, cara, difícil assim, talento natural. Cara, a gente tem os atletas que estão assim, num nível mais acima assim dos outros. Por exemplo, o Alexandre Camargo é um cara que na espada hoje em dia, ele tem o talento dele, deu um salto, que ele está bem acima assim, do que a gente vê nas provas, ele domina as provas, né? Como há muito tempo atrás, o Renzo Agresta fazia no sabre, sabe? O Renzo era um cara que o talento dele era absurdo, né? Ele, nas provas nacionais ele era muito forte, né? Como o Guilherme Toldo hoje em dia também, ele chega na prova e ele está bem, tu vê que ele domina a prova, ele tem segurança. Então são caras que são referências hoje em dia para essa gurizada que está vindo em cada arma ali, né? No sabre hoje em dia eu vejo a coisa mais parelha, não vejo ninguém se destacando mais. Eu acho que a gente tem uma safra muito boa de sabristas e que estão muito parelhos, mas não tem um expoente. Na espada eu acho que o Alexandre ele está à frente, né? No florete eu acho que o Guilherme também está à frente, mas no sabre eu vejo um monte de, assim, muitos que estão muito bem mesmo, mas nenhum suplantando o outro. Tanto que assim, eu acho que há o revezamento e quem ganha as provas do sabre. E no florete e na espada tu não tá vendo tanto esse revezamento. Eu acho que o florete está vindo com também uma safra muito boa. A gente tem um pessoal das categorias de base forte. Eu acho que a esgrima do Brasil tem tudo para crescer muito nesse sentido. A gente está vindo com uma safra jovem agora no Sul-Americano. Ano passado, que a gente estava lá em Rosário, a gente teve resultados muito legais, né, em todas as armas, porque a gente tem uma safra, uma gurizada aí que está vindo forte, né? Lógico, né? Só reforçando para a galera que você precisa ter o pacote completo, não só o talento natural. Sim. Mas para a gente dar, digamos assim, deixar um pouquinho mais claro para a galera, a gente falou agora do Messi da esgrima, que é mais o talento natural. Sim. Agora, muitos falam que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo é um cara que trabalha, chegou nesse nível, mas mais pela dedicação em si, né, que conseguiu de alguma forma chegar lá. Então, aquele que você vê como referência hoje de dedicação, de um cara que se abdica de qualquer coisa para cuidar do físico, para ser 100% o esporte. Cara, eu vou falar porque assim, eu convivo com ele, que é o Guilherme, né, cara? Porque o Guilherme, eu acho que o Guilherme mesmo, se tu olhar a história do Guilherme, ele não era o cara que era apontado como um super talento. Na época o Guilherme tinha um outro atleta nosso lá, que era o Eric Donelis, que todo mundo olhava o Eric e dizia, cara, o Eric é demais, pô, esse guri vai explodir. E ele, tecnicamente, ele era muito bom. E o Guilherme era o cara da raça, da velocidade da raça, e eles eram rivais, um ganhava, outro ganhava. E aí só que o Eric não teve o que o Guilherme teve, de seguir treinando, ser obstinado no treino, ser dedicado ao treino, né? Então, e aí o Eric acabou, hoje em dia é médico, saiu da esgrima, nem faz mais esgrima. E o Guilherme, para mim, eu que vejo o dia dele, ele, cara, é a profissão dele e ele não abre mão. Ele tá lá, ele tem, agora é isso que eu tenho que fazer, então eu faço isso, agora eu treino, agora é não sei o quê. Então ele tem, eu não posso falar dos outros porque eu não convivo o dia a dia dos outros. Eu vejo, hoje em dia que o Guilherme está de volta ao Brasil, né, eu já sabia como é que era lá antes dele ir para a Itália, eu sabia como é que era na Itália e sei como é que é agora. E ele é o cara que vai fazer o que tem que ser feito. E eu acho que ele também sabe que eu acho que o maior talento dele é isso.
É ter essa obstinação de trabalhar para buscar o que ele quer. Para fechar essa questão de característica, aquele que tem uma força mental elogiável, assim, que você vê combatendo e nas maiores adversidades ele consegue lidar bem e consegue reverter cenários. Bah, cara, isso aí eu acho que é um dos pontos mais difíceis que a gente tem na esgrima. É o cara ter essa calma. E hoje em dia eu não vejo muito, cara. Eu não vejo muito alguém com... Cara, eu acho que não convivo quase com ela, mas eu acho que a Bia, pra mim, eu acho que a Bia Bucão, ela é mais fria nesse sentido de conseguir não deixar o emocional pegar tanto, sabe? Eu acho que ela consegue controlar mais as emoções dela e reverter a situação de jogo por ser mais calma, sabe? Eu não vejo ela se perdendo todo. O Camargo também, eu já vi ele fazer viradas mais fortes, né? O próprio Guilherme, pela experiência que ele tem hoje, eu acho que ele consegue, mas ele é muito temperamental. Então eu acho que é muito do temperamento da pessoa essa questão de conseguir controlar isso. Mas não me chama, assim, se eu tivesse, eu acho que seria a Bia, que eu acho que consegue se manter mais tranquila durante todo o jogo para poder reverter uma situação adversa. Eu acho que ela consegue dominar mais, sabe? Sou generoso. Mais antigo, assim, o Chimbo também. O Chimbo é um cara que também tem um controle de cabeça que eu acho que é legal também. Temos bons nomes, então, e novos vão surgir aí pela frente. Certamente. Os novos, que por ser novo já é mais difícil de conseguir controlar, né? Eduardo, para a gente fechar o nosso papo, nesse quadro aqui, a final do nosso programa, qual legado você quer deixar? Lógico, tem muitos anos de carreira aí pela frente, mas vai chegar uma hora que você vai parar. Como que você quer ser lembrado pelo pessoal, pela comunidade da esgrima? Cara, eu acho que sou um cara que sempre gostou da esgrima e fez o que pôde para ajudar a esgrima, sabe? Eu sou um cara que eu não me nego a ajudar ninguém, sabe? Eu estou sempre aberto a ajudar. Eu acho que quem me conhece realmente sabe disso. Então, que seja um cara que colaborou, nem que seja um pouco, para o desenvolvimento do esporte e para o desenvolvimento das pessoas que trabalharam comigo, né? Ou que não trabalharam, que eu pude ajudar. Então, eu acho que é só isso que já vale a pena, se tu for visto como alguém que ajudou, não prejudicou e só ajudou, já está de bom tamanho. Agora fala diretamente com a galera que está nos assistindo, sua mensagem final para o pessoal que gosta de esgrima, que acompanha o nosso canal, que acompanhou essa sua entrevista, acompanhou as outras e que está sempre ali, de certa forma, divulgando a nossa modalidade. Quem não conhece, venha conhecer a esgrima, né? É um esporte apaixonante e quem já está na esgrima, continue, faça por lazer, faça para se divertir, faça para competir, mas siga praticando, que eu acho que a esgrima só traz benefícios, né, em todos os sentidos, não só a parte física, né, mas a parte mental e também para a gurizada mais nova vai ajudar muito na vida profissional deles também, porque tudo que a gente aprende na esgrima, tudo que a gente aplica na esgrima, a gente consegue aplicar também na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Eduardo, obrigado, cara. Eu que agradeço. É isso aí, galera. Finalizamos mais uma edição do nosso programa da Esquiva ao Toque com o Eduardo Nunes, que contou um pouco aqui da história dele, da trajetória dele na modalidade. Então eu peço a vocês aí que se inscrevam no canal, né? Ativa aí as notificações para receber todas as atualizações de conteúdos que nós publicarmos. E é isso. O nosso da Esquiva ao Toque volta a qualquer momento, certo? Valeu, pessoal!